Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo do trabalho e na aula de hoje nós vamos começar o conteúdo referente à execução no processo do trabalho. Então, só para nos situarmos, nós tivemos uma reclamação trabalhista que, após o seu trâmite, transitou em julgado. Transitado em julgado, o processo do trabalho ele vai ter mais duas fases até efetivamente a parte receber o valor que lhe é devido. Após o trânsito em julgado, então o processo segue para a fase de liquidação, que não é um processo de liquidação, é uma fase de liquidação. Depois da fase de liquidação, que é quando vai ser transformado, o direito em dinheiro, nós vamos ter a fase de execução. Então agora nós vamos começar vendo como vai funcionar a fase de liquidação, que é transformar aquela sentença que transitou em julgado em valor, em pecúnia. Então, liquidação de sentença trabalhista. O artigo 879 da CLT diz que, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou por artigos. Então, primeiro ponto aqui é que a liquidação ela vai ocorrer quando a sentença não for líquida. Quando, por exemplo, a sentença condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.500, especificadamente, essa sentença ela não vai precisar ser liquidada, porque nessa sentença não está incidindo juros, correção monetária e nenhum outro valor, quando a sentença for exatamente líquida. Então, eu não vou precisar passar por essa fase de liquidação. Porém, geralmente, nos processos do trabalho, sempre vai ser preciso passar pela fase de liquidação de sentença, que é onde nós vamos averiguar exatamente qual vai ser o valor da condenação. Por exemplo, o reclamante ele teve sucesso no pedido de horas extras, ele teve sucesso no pedido de adicional noturno referente a 4 anos que ele trabalhou na empresa. Só que isso não fica detalhado na sentença qual o valor em favor do reclamante. Então, é na liquidação que vão ser feitos esses cálculos. Portanto, a liquidação de sentença é a fase preparatória da execução. É quando vai ser apurado o valor líquido da sentença que transitou em julgado para depois ser cobrado daquela reclamada que vai precisar pagar aquele determinado valor em favor do reclamante. Por isso que a liquidação de sentença, a liquidação ela vai ter natureza declaratória, ela só vai declarar qual o valor que a reclamada tem que pagar em favor do reclamante. Ela não vai constituir direitos. A sentença do processo de conhecimento, da fase de conhecimento, ela constitui direito. A fase de liquidação não, ela apenas declara qual o valor daquele direito. Por isso que a liquidação nunca vai poder alterar o valor da sentença, alterar o teor da sentença, que a sentença já é uma coisa julgada. Então, nessa fase de liquidação, não vão ser modificados os parâmetros que já foram julgados, só vai pegar aquela decisão e transformar em valor. Como que isso vai ser feito? O juiz ele pode determinar que a própria contadoria do juízo realize essa liquidação, ou ele pode também requerer que uma das partes providencie a elaboração dos cálculos de liquidação. Ao designar quem vai ser o responsável por providenciar esses cálculos de liquidação, o juiz ele também vai, ou a juíza ele também vai estabelecer qual vai ser a forma de liquidação de sentença. Se essa forma de liquidação vai ser por arbitramento, por artigos ou por cálculos, conforme nós vamos ver agora. Bom, a liquidação por arbitramento ela vai ser fixada pelo juízo quando houver necessidade de levantamento de dados que não estão nos autos para que o cálculo de liquidação seja feito. Por exemplo, é o caso de um profissional que recebia salário inferior ao do mercado, um médico, um advogado. Isso foi reconhecido pela sentença no processo de conhecimento, porém, não se fez uma pesquisa lá no processo de conhecimento para auferir qual seria o valor dessa diferença do salário de mercado desse profissional para o salário que esse profissional recebia, que o reclamante recebia. Então, nesse momento, na fase de liquidação, é que o juiz vai designar, então, a liquidação por arbitramento para que um perito, para que uma terceira pessoa faça o levantamento desse salário de mercado. Então, é preciso ter um conhecimento técnico a mais, que não está pronto nos autos essa informação. Então, vai precisar que um perito elabore uma pesquisa, apresente em juízo, e aí vai ser fixado, então, aquele salário de mercado conforme a pesquisa do próprio perito.
Já a liquidação por artigos, ela vai ser necessária quando for necessária a prova de fatos novos. Então, quando o juiz designou, por exemplo, ele deu procedência ao pedido de horas extras. Não, realmente, o reclamante fazia horário extra-jornada. Só que não estipulou ali naquela sentença quanto. Então, nesse caso, a liquidação, ela vai ser o momento de se fazer prova para obter essa informação de quanto de horas extras que eram feitas, para que possa, então, chegar num valor da liquidação. A liquidação por artigos não é a forma mais comum de liquidação, ela é rara, mas ela existe justamente para quando houver esse tipo de situação e que a sentença não quantificou, e isso precisa depois ser verificado por meio de fatos novos, né? Por meio de provas novas, na realidade. Então, essas provas vão ser apresentadas ao juiz, ele vai poder, inclusive, providenciar uma audiência, e ali naquela audiência vai ser provado quanto daquele direito merece o reclamante. Então, não vai se tratar do direito. O direito a horas extras ele já tem. Isso já foi definido que ele realizava horas extras, mas não quanto. E isso, quando isso ocorre, vai ser feito por meio de liquidação por artigos. E a forma mais comum de liquidação é a liquidação por cálculos. É quando a liquidação da sentença, ela vai poder ser realizada utilizando cálculos simples, cálculos não tão simples, né? Cálculos complexos, mas cujas informações já estão todas presentes ali no próprio processo, na própria sentença. Então, recapitulando, nós tivemos um trânsito em julgado, o processo seguiu para a fase de liquidação, na qual o juiz intimou uma das partes ou a contadoria para apresentar os cálculos, designando também a forma da liquidação, se por artigo, se por arbitramento ou se por cálculos, e, posteriormente, nós vamos ter a apresentação dos cálculos pela pessoa que foi intimada pelo juiz para o fazer. Tendo a parte apresentado o cálculo de liquidação, o juiz vai abrir prazo comum para que as partes, no caso de a contadoria ter apresentado os cálculos, vai abrir prazo comum às partes. Se o reclamante apresentou os cálculos, a reclamada terá prazo. Então, as partes elas terão um prazo de 8 dias para a impugnação dos cálculos, sob pena de preclusão. Então, assim, a reclamada apresentou os cálculos de liquidação. O reclamante terá 8 dias para se manifestar sobre esses cálculos, sob pena de preclusão, ou seja, é o momento de manifestar a sua resignação. Não concordo com o índice de correção aplicado, não concordo com o índice de juros aplicado, não concordo com a forma como foi feito o cálculo das férias, do 13º, ou houve um erro no cálculo, faltou acrescentar alguma informação no cálculo, enfim. Todos os seus descontentamentos, eles deverão ser apresentados na impugnação aos cálculos dentro do prazo de 8 dias, sob pena de preclusão. Por que isso? Porque desses cálculos apresentados e dessa impugnação aos cálculos, o juiz vai proferir uma decisão, fixando qual o valor da condenação. Essa decisão que o juiz vai proferir, fixando o valor da condenação, ela se chama sentença. Porém, apesar de ela se chamar sentença de liquidação, ela tem natureza de decisão interlocutória. Se ela tem natureza de decisão interlocutória, nós já sabemos que a sentença na fase de liquidação ela é irrecorrível, porque ela é tão somente uma decisão interlocutória, apesar de o nome dela ser sentença. Então, vai funcionar assim. A parte, ela apresentou os cálculos de liquidação. A outra parte, se concordar com os cálculos, ela vai peticionar no processo dizendo que concordou. Se ela concordou, o juiz da execução ele vai proferir uma sentença de homologação. Essa sentença de homologação também é irrecorrível, é uma decisão interlocutória. Porém, se a parte apresentou o cálculo, a outra parte impugnou o cálculo, o juiz vai também proferir uma sentença em liquidação. E essa sentença vai funcionar para quê? Ele vai fixar qual o valor da liquidação, porque o reclamante disse que é um valor, a reclamada impugnou dizendo que é outro valor. Agora o juiz então vai dar uma decisão fixando o valor. Essa decisão tem nome de sentença, mas é irrecorrível de imediato, porque tem natureza de decisão interlocutória. Então, aqui eu fiz um desenho para vocês e vocês podem acompanhar comigo. Ó. Transitou em julgado, partiu para a fase de liquidação. Liquidação por artigo, arbitramento ou cálculo.
Intimação para apresentar os cálculos. Apresentou o cálculo, intimação para impugnar os cálculos. Se a parte concorda, vai haver uma sentença de homologação. Se a parte discorda, vai haver uma sentença de fixação do valor. E essa decisão é irrecorrível, pois é uma decisão de natureza interlocutória. É uma decisão que vai apenas fixar o valor. E agora, com a fixação do valor por meio dessa sentença na fase de homologação, nós temos então qual valor esse reclamante vai ter direito de receber e que agora ele vai precisar cobrar da reclamada. Então, na fase de liquidação, a gente pegou a sentença e transformou num valor X. Agora a gente já sabe, o valor que o reclamante merece receber é de R$252 mil, por exemplo. Tendo, então, o valor dessa liquidação de sentença, eu já sei que é R$253 mil, a partir do momento que essa sentença fixa o valor, o processo do trabalho ele fica parado. Então, eu digo que o processo do trabalho ele fica estabilizado e nada vai acontecer nesse processo sem que as partes provoquem o juízo. Então, liquidada a sentença, tendo uma sentença de fixação do valor da execução agora, o processo vai ficar parado, até que a parte interessada promova a execução de sentença no processo. Transitado em julgado o processo de conhecimento, passou pela fase de liquidação, sentença fixou o valor da liquidação, o processo ficou estabilizado, então, nada acontece até que o reclamante deseje, então, dar início à execução de sentença. Tem que cuidar para não acabar prescrevendo, né? Depois a gente vai ver que pode acontecer a prescrição intercorrente. O reclamante dormiu no ponto, esqueceu que ele tinha que promover a execução de sentença e precluiu o direito. Então, fica aí uma chamada de atenção para isso não acontecer, tá? Então, vamos lá para ver como vai funcionar essa execução de sentença. O artigo 878 da CLT estabeleceu que a execução vai ser promovida pelas partes, ou seja, se ninguém promover a execução, não é o juiz que vai promover. O processo vai ficar parado até precluir o direito. Portanto, cabe à parte interessada promover a execução de sentença. Só que, quando a parte estiver atuando em us postulandi, ou seja, desacompanhada de advogado, aí sim, somente nesse caso, o juiz vai agir de ofício e vai impulsionar e promover a execução de sentença. Então, na execução de sentença, o reclamante vai apresentar uma petição dizendo o seguinte: olha, excelência, a sentença de liquidação fixou o valor de R$253 mil. Portanto, eu quero que seja intimada a reclamada, para efetuar o pagamento do valor. Caso não pague o valor, que sejam penhorados o Bacenjude, Infojude, Renajude e tudo mais que possa ser penhorado até satisfazer o valor da dívida. Então, essa é a execução, é pedir para pagar, caso não paga, pede a penhora. Tendo, então, a parte promovida a execução de sentença, o juiz vai mandar expedir um mandado de citação lá para o executado, lá para a reclamada. A reclamada vai receber o mandado de citação e vai ter 48 horas para pagar voluntariamente a dívida. Então, dentro dessas 48 horas, ela pode concordar com essa execução de sentença, pagar a dívida, encerra a obrigação, encerra o processo. Porém, dentro dessas 48 horas, a reclamada ela pode pegar essa execução de sentença na mão e pensar o seguinte: olha, eu não concordo com esse valor. Eu até tinha feito uma impugnação aos cálculos. O juiz não levou em consideração, deu uma sentença lá de liquidação que eu não podia recorrer na época. Aí agora eu estou sendo executada por um valor que eu não concordo. Agora eu estou sendo executada penhorando o imóvel de família, que eu não concordo. Então, nesse caso, quando houver essa intimação para execução, a citação para execução, a parte, se ela não concordar, ela pode contestar sim. Só que para apresentar embargos a essa execução, que é a peça de contestação da execução, ela precisa garantir o valor da execução. Ou seja, se ela quiser opor embargos, apresentar embargos à execução, ela vai precisar nomear um bem para penhora ou depositar o valor da condenação em juízo. Então, se a parte depositar em juízo o valor da condenação, ou se indicar um bem para penhora, ou até mesmo se o imóvel da parte foi penhorado,
ela tem 5 dias a partir desta data, da data em que ela garantir a execução ou da data em que os bens forem penhorados, ela terá 5 dias para promover, para apresentar embargos à execução ou embargos à penhora. E aí, nessa petição de embargos, ela vai se manifestar sobre aqueles cálculos de liquidação que ela não pôde recorrer na época. Porém, na época, a parte apresentou impugnação aos cálculos, lembram? Sob pena de preclusão. Por isso, porque se não tivesse apresentado naquela época impugnação aos cálculos, a parte não poderia aqui reclamar do valor. Então, a sentença lá em liquidação, ela é irrecorrível de imediato. Eu não concordei na época, mas eu não podia recorrer. Agora que tem uma decisão aqui, que é a execução de sentença, eu posso sim, nos embargos à execução, manifestar a minha irresignação sobre aquela situação toda dos cálculos que eu não concordei. Então, eu guardei a raiva dos cálculos, guardei o ranço dos cálculos até agora. E agora, nos embargos à execução, eu vou poder falar sobre as minhas irresignações. Porém, para que isso aconteça, eu preciso garantir a execução ou indicar um bem para penhora e assim, claro, vai estar garantida a execução. Recapitulando aqui, o reclamante apresentou a execução de sentença. A reclamada apresentou embargos à execução de sentença, garantiu a execução e apresentou embargos. Agora o juiz vai pegar essas duas petições, a execução e os embargos à execução, e vai proferir uma sentença em execução. E aqui sim, essa sentença em execução é uma sentença de mérito recorrível. Então, essa sentença é, de fato, uma sentença. É a chamada sentença em execução trabalhista. Nessa sentença em execução, o juiz vai dizer, olha, de fato, o cálculo estava errado, o cálculo é esse. Ou o juiz vai falar, a penhora não deve subsistir, ela deve ser levantada sobre esse bem, porque esse bem é bem de família. Ou, a penhora deve ser recaída sobre outro bem conforme a reclamada requereu, porque um bem é mais importante do que o outro e o menos gravoso é o bem Y, então que a penhora saia do bem X e vá para o bem Y. Então, nessa sentença em execução, o juiz vai adentrar ali no mérito da execução e vai proferir uma decisão terminativa. E dessa sentença em execução, aí sim vai caber recurso para o tribunal. Não se preocupem que aqui nós temos um resumo de todas as informações principais da execução até chegar nessa sentença de execução. Vamos lá então. Execução de sentença é promovida pelo exequente, requerendo a intimação da reclamada para pagamento ou para penhora de bens. Foi citado o executado. Vai ser feita a citação do executado para pagar em 48 horas, recebida a citação, ele tem 48 horas para pagar voluntariamente ou vão ser penhorados os seus bens. Ou ele também tem a possibilidade de ele mesmo garantir a execução para apresentar embargos no prazo de 5 dias depois que garantir a execução. Então, ele tem 48 horas para garantir a execução. Garantiu a execução, ele tem 5 dias para apresentar embargos à execução. Nesses embargos à execução, ele vai manifestar toda a sua irresignação sobre a fase de liquidação e sobre a execução de sentença. E aí o juiz vai pegar essas duas peças, a execução de sentença e os embargos à execução, e vai proferir uma sentença em execução. E essa sentença é sim uma sentença recorrível. Recorrível por meio de agravo de petição, que é o que nós vamos ver agora. O agravo de petição é o recurso cabível contra as decisões na fase de execução. Então, ele não vai ser cabível para aquela sentença lá na fase de liquidação. Mas na sentença em execução, ele é cabível sim. Ele vai ser cabível no prazo de 5 dias e vai ser interposto diretamente para o juízo que proferiu a decisão, para o juízo da execução, que é o juiz de primeiro grau, e vai ser remetido lá para o TRT. Precisa de preparo? Sim, já vimos que precisa de preparo, porque vai precisar estar garantido ali o valor da condenação para que ele possa recorrer. E quanto às custas, também ele vai precisar pagar as custas da fase de execução para que possa recorrer. Então, nós tínhamos uma execução, tivemos embargos à execução, tivemos uma sentença em execução. Essa sentença foi recorrida por meio de agravo de petição.
E aí subiu lá para o tribunal e o tribunal proferiu um acórdão em execução. Esse acórdão vai, por exemplo, dizer se a penhora deve subsistir ou não, se o valor é esse ou aquele. E aí a decisão do TRT vai ser enviada para o juiz da execução para que seja, então, imposta às partes. Eu dei o exemplo aqui de penhora. Vamos supor que o acórdão diga que a penhora não deve subsistir. Essa penhora deve ser feito o levantamento da penhora porque é bem de família, o tribunal decidiu. Então, volta para Criciúma, por exemplo, e o juiz da execução manda fazer o levantamento da penhora. E aí o reclamante precisa, então, indicar novos bens, procurar bens para penhora e ficar indo atrás de bens para que ele possa, então, penhorar da reclamada. Porém, o acórdão pode dizer o seguinte: a penhora subsiste. E aí vai, então, se a penhora subsistir, o processo vai voltar aqui para Criciúma e vai partir para avaliação do bem, para depois a arrematação do bem, para depois a parte reclamante, exequente, poder receber o valor que lhe é devido nesse processo trabalhista. Não se preocupem que aqui nós temos um resumo de todas as informações principais da execução até chegar nessa sentença de execução. Vamos lá então. Execução de sentença é promovida pelo exequente, requerendo a intimação da reclamada para pagamento ou para penhora de bens. Foi citado o executado. Vai ser feita a citação do executado para pagar em 48 horas, recebida a citação, ele tem 48 horas para pagar voluntariamente ou vão ser penhorados os seus bens. Ou ele também tem a possibilidade de ele mesmo garantir a execução para apresentar embargos no prazo de 5 dias depois que garantir a execução. Então, ele tem 48 horas para garantir a execução. Garantiu a execução, ele tem 5 dias para apresentar embargos à execução. Nesses embargos à execução, ele vai manifestar toda a sua resignação sobre a fase de liquidação e sobre a execução de sentença. E aí o juiz vai pegar essas duas peças, a execução de sentença e os embargos à execução, e vai proferir uma sentença em execução. E essa sentença é sim uma sentença recorrível. Recorrível por meio de agravo de petição, que é o que nós vamos ver agora. Aqui eu quero fazer um adendo para vocês agora, que nós já finalizamos toda essa parte de execução. Uma observação que eu coloquei bem pequenininha ali sobre a prescrição intercorrente, tá? O artigo 11A da CLT diz que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos e que a fluência do prazo prescricional intercorrente se inicia quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução e que a prescrição intercorrente pode ser requerida ou ainda declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, o que é isso? Caso no meio desse processo de execução a reclamada pare de movimentar o feito, pare de impulsionar o feito, pare de requerer a penhora, deixe o processo ser arquivado, esqueça que o processo existe, depois de 2 anos da última intimação judicial, o processo vai ser afetado pela prescrição intercorrente. Essa prescrição pode ser pedida pela parte ou declarada de ofício e aí ela vai impedir a execução. Então, quer dizer que se o advogado esquece do processo na fase de execução trabalhista, ele perde todo o seu trabalho, porque o reclamante nunca irá receber porque houve prescrição intercorrente. Tá certo? Então, aqui, pessoal, nós encerramos o conteúdo quanto à fase de execução no processo do trabalho. Fico à disposição de vocês para tirar as suas dúvidas. Muito obrigada e bons estudos!